Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade de hoje de história? Muito bem, então nós vamos seguindo com o nosso período que nós estamos vendo, né? Do segundo reinado, do período, né, que o Brasil passou pelo Império. E nós chegamos agora, né? O país já deixou de ser governado, né, pela monarquia e já passou a ser república. Muito bem. Então, nós vamos na página 38. Hoje a gente já vai iniciar o capítulo 3 da consolidação da República. Então, veja, o período em que o Brasil, né, foi governado por líderes republicanos, né? Então, veja, na página 38, nós vamos fazer primeiramente a análise da imagem ali. A prof. Gostaria que vocês tivessem esse olhar, sempre esse olhar reflexivo sobre a imagem, né? Que a imagem é um texto, né? Então, por isso que nós temos que atentar para os detalhes que a imagem nos traz. Essa imagem é uma imagem da obra de Tarsila do Amaral, Operários, de 1933. Então, a Tarsila, ela reproduziu nessa obra operários. Então, vejam, Brasil República, né? Operários. Vejam, esses operários se configuram ali entre homens e mulheres, certo? Na página 38, o livro traz ali algumas perguntinhas que nós vamos responder oralmente, tá bom? A número 1, que pessoas aparecem na pintura e onde elas estão? Então vamos analisar. Que pessoas são essas? São homens e mulheres, certo? Onde elas estão? Elas estão em frente a uma fábrica, né? Por que uma fábrica? A gente vê ali as chaminés, né? Uma fábrica produzindo, em produção. Número 2. Em sua opinião, o que mostra a expressão no rosto dos trabalhadores? Então vejam, meus amores, vamos analisar a expressão facial desses trabalhadores. O que está nos demonstrando? A gente pode perceber ali que esses trabalhadores, eles estão um pouco tristes. Vejam ali, né? Eles estão apáticos, eles estão demonstrando uma falta de esperança, né? Uma certa insatisfação, na verdade, né? Muito bem. Relacione, número 3, a imagem com as primeiras décadas da República no Brasil. Levante hipóteses. Então, vamos pensar sobre isso. Por que será que esses operários estavam descontentes nessa época, né? A expressão deles nos remete a isso. Qual era o descontentamento desses operários? Então, vejam vocês, que nesse período que o Brasil estava sobre esse regime republicano, né, sobre essa maneira de governar, muitos desses operários estavam muito insatisfeitos com a jornada de trabalho, eles trabalhavam muito e ganhavam pouco, né? Então eles estavam insatisfeitos, né? Eles não estavam de acordo com aquilo que o governo estavam propondo para eles, né? Que o patrão, na verdade, estava oferecendo para eles, né? Trabalhavam bastante, uma jornada de trabalho muito alta, para um salário que não era condizente com aquelas horas de trabalho, certo? Muito bem. Na página 39, nós vamos ver sobre a República Oligárquica. Então, veja, o Brasil deixou de ser um país regido pela monarquia, onde imperadores governavam, e ele começou a ser uma república, começou a ter uma república oligárquica. Na página 39 tem um quadro ali, um vocabulário, onde diz sobre a república oligárquica. O que é essa república oligárquica? O que é oligarquia, prof? Oligarquia é um sistema de governo onde o poder é concentrado apenas por algumas pessoas. E essas pessoas são pessoas que têm um poder social maior, né? São pessoas que têm um nível social mais considerável do que outras pessoas. Então, eles mantinham esse poder na oligarquia. Então, veja lá o que quer dizer oligarquia. É um sistema político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas,
de indivíduos que podem ser de uma elite intelectual, então era só a elite, só os mais ricos que governavam, ou de uma minoria com poder econômico. Então, a oligarquia era o sistema de república na época, certo? Muito bem. Então, nós precisamos refletir que nós passamos dessa república, né, a oligarquia, onde o poder era concentrado com grandes senhores, grandes, né, pessoas que eram influentes. E nessa época a gente vê muito claramente sobre que os poderes, né, o poder, ele era sempre concentrado ali entre São Paulo e Minas Gerais. Por quê? São Paulo era onde tinha uma maior concentração de produtores de café, né, de grandes latifundiários, e Minas, onde tinha os grandes fazendeiros criadores de gado. Lembra da política café com leite? Então, essas pessoas que governavam na época da oligarquia, porque eles tinham o poder, né? Por isso a política do café com leite. Muito bem. Na página 40, vejam lá na página 40, nós temos uma imagem que a gente até discutiu em sala ali sobre a política ali, né? Uma prática do voto do cabresto, lembram? Então vamos pensar assim: essa política, essa república era dominada pela oligarquia, por essas pessoas que tinham o poder. Eles se revezavam no poder. Ora eram paulistas que governavam, ora eram mineiros que governavam. Então ficavam entre eles o poder, certo? E para eles se manterem no poder, eles, como se fosse um sistema de obrigação, né? Eles tentavam, digamos assim, obrigar as pessoas a votarem neles, né? Era o voto do cabresto, em troca de algumas coisas, digamos, um trabalho ou alguma ajuda, eles garantiam o voto a eles, por isso eles se mantinham no poder. Então vejam, era o voto a favor, né, deles em recompensa de algo para outras pessoas. Então vejam, eles compravam o voto, era uma maneira de comprar as pessoas, né? Ó, vota em mim que eu te dou tal coisa. Então era o voto do cabresto, eles controlavam as pessoas, os trabalhadores. Era assim que era essa política na época. Por isso que essa imagem representa ali, né? Ó, os coronéis, né? Os grandes fazendeiros, né? Eles indicavam qual candidato eles queriam que votasse. Que os empregados, ó, fulano, você vota nesse candidato aqui que eu tô te falando, tá bom? Isso, o poder ia passando, iam ficando só, eles se revezavam no poder, em troca de favores. Então, será que isso hoje, né, vamos trazer na nossa realidade? Sempre a gente vai na nossa história e volta para a nossa atualidade. Será que hoje isso acontece? Porque nós temos a República, que hoje nossos candidatos são eleitos através do voto. Muito bem. Será que ainda existe essa compra de votos? Será que tem pessoas que são que votam em pessoas em troca de favores? O que vocês acham? Pense. E será que isso é uma coisa certa de fazer? Ou é crime? Né? As pessoas hoje em dia são punidas, né? Se forem pegas, comprovadas que estão fazendo isso. Muito bem, mas naquela época existia esse voto do cabresto, né? Eles iam se revezando no poder. Era uma maneira deles se manterem no poder, exigindo, né, que as pessoas votassem nos candidatos que eles queriam, que eles indicassem, em troca de favores. Muito bem. E além disso, meus amores, as eleições, quando havia eleições nessa época, acontecia muitas fraudes, né? Acontecia assim, vocês vão ver na página 40 ali, que os resultados, a contagem dos votos eram alteradas. Então, não era um voto claro, não era uma coisa feita às claras, né? Eles sempre tentavam, né, fazer algo para que o voto fosse a favor daquelas pessoas que eles queriam no poder, né? Ocorria mesmo, muitas vezes, até de roubar essas urnas onde estavam esses votos. Então, veja, era uma coisa, assim, na verdade, muito séria naquela época, né? Que a população daquela época, então, vivia sobre essa pressão, né?
muitas vezes insatisfeitos, como a gente vê lá atrás, nos operários trabalhando lá, insatisfeitos, e essa república oligárquica mantendo esses governantes dessa forma, né? Sempre visando o bem deles, sempre a favor do que convinha a eles, né? Do que fazia que tivesse vantagem só para o lado deles. Eles não pensavam na população em geral, eles pensavam só naquilo, né? Que fosse ser assim o modo de cada vez mais eles enriquecer no poder, certo? Muito bem. Então, na página 40, vocês vão fazer a leitura. Na página 41, tem alguns exercícios, exercício 1 e 2, que vocês farão no livro. E depois nós vamos para a página 42. Então, na página 42, a gente já vê que as atividades econômicas que nós tínhamos no Brasil, que era, como a gente já falou, a plantio de café, as grandes plantações de café, criadores de gado, isso também foi contribuindo para que indústrias, né, fossem construídas, e a atividade econômica também começou a dar margem a novas atividades, né, a novos produtos. E um dos produtos que a gente vai perceber ali na página 42 é que durante a República Oligárquica, o Brasil continuou a ser um país exportador de produtos agrícolas e o café permaneceu como principal produto de exportação. Então, como o Brasil produzia muito café, ele exportava, né? Esse produto era, né, exportado para outros países. Então vejam, né? Olha como que essa época também já se exportava produtos. As plantações de café no Brasil estavam espalhadas pelo Vale do Paraíba, por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês vão grifar essas informações no texto, certo? Mas outras atividades deram margem na época, né? Foram surgindo. Uma delas, atividades como a pecuária, a plantação de cana-de-açúcar, o cultivo do cacau e a extração do látex, que é a matéria-prima da borracha, né? Então, o látex se destacou nessa época da República Oligárquica. Ele foi um produto que começou a ser, né, extraído dos seringais, né? Que a árvore, né, que produz o látex são as seringueiras, né, que vem dos seringais, as plantações de seringueiras. Então, era um produto, né, extraía a matéria-prima e produzia o látex. Então, vejam que foi um produto também muito valioso, né, para o Brasil na época. Então, veja, na página 43, nós vamos ver um pouquinho da extração do látex, né? No final do século XIX, o látex conquistou o segundo lugar. Vejam, informação também relevante para vocês anotarem aí. O segundo lugar nas exportações brasileiras. Então, foi um produto também que começou a ser exportado, assim como o café, o látex também. Esse produto era vendido para países como a Inglaterra e os Estados Unidos. E ele era muito utilizado nas indústrias para confecção de pneus e na fabricação de elásticos e solas de sapato. Vejam que interessante, quanta informação. História é isso, né, pessoal? É uma riqueza de informações. Então, grifem tudo isso, muito importante, certo? E os donos dos seringais, continuando ali na página 43, eles enriqueceram com essa extração e essa exportação. Eles ficaram ricos, né? Então, isso gerou um desenvolvimento também para o país na época da oligarquia. Nós temos ali na página 43 uma foto em preto e branco representando um seringal, um seringueiro, pessoa que extrai o látex, né, extraindo ali no seringal para extrair e produzir, né, o látex. O seringueiro extraindo o látex da figura ali, certo? De 1910. Então, o que é o látex? É um produto branco, né, como se fosse uma seiva, né, um líquido que é extraído dessas plantações, né, dos seringais, de seringueiras, que são árvores. É um tipo de árvore, é muito comum esse tipo de árvore lá na região da Amazônica, tá? Então, na região amazônica é onde tem os grandes seringais,
certo? Então, vocês vão fazer a leitura, vão grifar o importante. A prof já deu aqui uma introdução sobre o que nós estamos vendo da República Oligárquica, tá? Então, lembrando, República Oligárquica foi, na verdade, o período em que o poder era concentrado apenas por algumas pessoas, alguns indivíduos, e eles se revezavam, né? Então, quando já estava vencendo digamos assim, o mandato dessa pessoa, eles já se revezavam, já tentavam comprar o voto, indicava alguém para ser o seu sucessor, mas sempre o poder ficava concentrado entre algumas pessoas. República oligárquica, a oligarquia. Muito bem? Bom, aí vocês farão o exercício na página 44. Nós vamos parar por aqui hoje. Então, nós vamos iniciar a unidade 3. Vocês vão ler, fazer os exercícios e nós vamos até a página 44. Certo? Dúvidas, a prof está aqui, sempre para tirar dúvidas, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.